Seguimento do estudo, esta será a última mensagem sobre a igreja de Antioquia. Já estudámos 4 igrejas, selecionámos 4 igrejas para podermos pensar na igreja que nós podemos ser também. Eu estou certo que na vida de todos nós já aconteceu em alguma altura da nossa vida nós estarmos num lugar com o sentimento de que parece que não pertencemos ali. Não sei se já aconteceu convosco, não é? Sabem que esta comunidade cristã lá em Antioquia era uma igreja que, de facto, alcançou uma plena compreensão do espaço que eles ocupavam. E é interessante nós sabermos que estamos e que pertencemos àquele momento. Claro que nós não estamos sempre no mesmo sítio. Deus nos permite que nós nos movimentemos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar noutro lugar. Mas é importante que o lugar onde nós estamos, nós tenhamos a consciência de que aquele é o lugar naquele momento da nossa história. E sentir que isso é de facto alguma coisa que acontece connosco, isso acaba por reproduzir-se na maneira como nós aproveitamos o tempo que nós temos no lugar onde estamos. Às vezes há pessoas que estão num lugar, mas parece que não são de lá. E na verdade a palavra de Deus diz-nos que nós não somos mais de cá, nós já pertencemos a outro reino. Mas, enquanto estamos cá, o Senhor diz-nos que nós temos uma tremenda missão. E às vezes Ele deixa-nos estar no lugar onde nós estamos, exatamente porque Ele tem um propósito, tem uma missão para nós. Nós podemos passar muito tempo sem compreender isso. Isto aplica-se também às igrejas. As igrejas precisam de perceber que têm uma missão. Atos capítulo 13 é de facto um capítulo que marca a história da igreja. Nós sabemos que lá em Jerusalém, o grande movimento que se deu em Jerusalém e a igreja-mãe que estava em Jerusalém, que depois começou a espalhar-se devido, em princípio, à perseguição, os crentes foram por diferentes lugares e onde eles foram, levaram o Evangelho. Curiosamente, como sabem, a igreja de Antioquia não foi uma igreja que começou como resultado de grupos de judeus conscientes de que precisavam de levar o Evangelho a outros, não. Foram exatamente os gentios de Chipre e Cirene que, sentindo necessidade de falar do amor de Deus e de Jesus lá em Antioquia, foram para Antioquia e anunciaram a palavra, e a explosão de pessoas interessadas no amor de Deus foi grande. Portanto, é interessante, é uma igreja que começa já com uma visão de que o Evangelho não é restrito. Sabem que o problema lá em Jerusalém era uma igreja que ainda não tinha captado aquela visão de levar o Evangelho ao mundo, apesar de Pedro ter falado em Atos capítulo 10 da visão que ele tinha recebido. Recordam-se? Contudo, a igreja lá em Jerusalém não se movimentou muito, com toda aquela carga religiosa que havia do judaísmo, etc, etc. Eles não lidaram bem com esta visão do mundo, mas a igreja de Antioquia sim. E por isso eu acho que a igreja de Antioquia nos pode ensinar muito. Então, leiamos os primeiros versos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É interessante porque uma das primeiras coisas que nós às vezes precisamos de fazer quando lemos estes textos é nós compreendermos de alguma forma o que é que a igreja é. E às vezes há muitas definições para a igreja. Eu gosto de simplificar as coisas. A igreja são pessoas juntas para cumprir um propósito divino. Eu acho que não existe aquelas definições muito arquitetadas de como a igreja é, às vezes confundem-nos. É muito simples. Deus colocou-nos neste momento da nossa história juntos para uma coisa muito simples. É para cumprir um propósito divino. E como eu tenho dito muitas vezes, eu acho que nesta perspectiva que nós temos daquilo que é a ação de Deus na vida das pessoas, eu acho que as pessoas não estão no mesmo sítio simplesmente por acidente. Eu creio que Deus coloca as pessoas juntas com um propósito.
Nós podemos às vezes até nem perceber bem porque é que aquela pessoa está perto de mim, ou porque é que, até às vezes as pessoas até nem, enfim, eu diria aqui que às vezes nos sentimos um bocado incomodados até com algumas pessoas que estão presentes, ainda não percebemos bem qual é o papel deles na nossa vida. E às vezes eles também não percebem bem qual é o nosso papel na vida deles. Mas a verdade é que debaixo de tudo aquilo que é a grande função que a Igreja tem, se Deus nos coloca juntos é porque Ele tem propósitos definidos para nós. Portanto, a Igreja o que é? É um grupo de pessoas que está cá para cumprir um propósito divino. Agora, a grande questão é, estás tu interessado nisso? Já te preocupaste com isso? Saber qual é o papel do outro na tua vida e qual é o teu papel na vida do outro? A Igreja é muito simples. A Igreja é realmente o movimento de Deus na vida de cada um de nós e na vida dos outros. Por isso, quando olho para a Igreja em Antioquia, eu percebo que esta Igreja é uma Igreja comprometida com a evangelização. E se recordam, havia uma pergunta pessoal. Qual foi a última ação de evangelização em que tu participaste? Esta é uma função tua. Deus colocou-te junto com outros para que juntos pudessem fazer aquilo que é o propósito de Deus no lugar onde estamos. Evangelização, se quiseres dar-lhe outro nome qualquer, há pessoas que não gostam, não é? Às vezes a palavra evangelização incomoda algumas pessoas, dá a ideia de proselitismo, mas longe disso. Tu estás a anunciar uma mensagem de transformação que é benéfica para o outro. Se é benéfica para o outro, então deixa de ser proselitismo. Então, esta é algo interessante. Segunda ideia que nós temos aqui, era uma igreja comprometida com a integração. É muito interessante. Nós sabemos que as igrejas servem para integrar pessoas e nós devemos estar cá para fazer uma boa integração das pessoas. Recordam-se o que aconteceu com Barnabé? Ele andou uns quilómetros para ir buscar Saulo. Ninguém estava disposto a ter Saulo na sua equipa. Era uma igreja integradora. Integrar os outros faz parte de todo o movimento de Deus na história das pessoas, na história da sua igreja. É bom que nós tenhamos espaço, é bom que nós tenhamos condições para podermos servir de berço, para que outros realmente se integrem e cresçam favoravelmente na obra do Senhor. A grande pergunta é, como é que tu tens trabalhado? Qual o teu tipo de trabalho a favor da integração de outras pessoas na comunidade da fé onde tu estás? Semana passada falámos sobre um outro elemento, que era uma igreja comprometida com a generosidade. E eu falei acerca de 3 planos que a Bíblia nos ensina sobre a generosidade. E, meus irmãos, não vou insistir muito nisto, mas este slide, no meu ponto de vista, devia ser talvez fotografado e trazido para todos os nossos smartphones, os nossos telemóveis. Porque ele deve fazer lembrar-nos de que, de facto, a história da Igreja é uma história que está marcada por aquilo que é o nosso reconhecimento de Deus na nossa vida, está marcada pela profunda generosidade e também por o espírito de sacrifício que, na verdade, nós encontramos. E o espírito de sacrifício não devia de ser só de alguns, devia de ser de todos. Porquê? Porque está estampado naquilo que é o espírito de sacrifício que o próprio Cristo fez por nós. E que eu saiba, Jesus não salvou uns mais do que outros. Que eu saiba, Jesus não fez um sacrifício especial para alguns e um outro menos especial para outros. Nós partimos de uma base de fé que é igual. E por essa razão faz sentido que nós tenhamos consciência de quem somos no lugar onde estamos. Qual é a nossa missão e a nossa função? A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos reconhecidos por aquilo que é o seu trabalho na nossa vida. E por isso, um coração reconhecido é um coração que responde, não fica quieto, não fica inato. Quem realmente sofre de gratidão, sofre de ação. E por isso, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser reconhecidos e por isso somos impulsionados, movidos a agirmos. Seja de uma forma generosa, seja de uma forma reconhecida, seja de uma forma sacrificial mesmo. Eu não vou falar de mim, mas vou falar de algumas pessoas que esta semana fizeram um trabalho sacrificial neste espaço aqui. É bom que nós percebamos que a vida deve pedir mais de nós, até para nós amadurecermos, deve pedir mais de nós do que simplesmente aquilo que é fácil. As pessoas que não têm problemas
em de facto fazer aquilo que é difícil, não têm problemas em conquistar o espaço onde estão. A pergunta é: consideras-te uma pessoa generosa? E a grande verdade é esta, é que se nós não formos fiéis na contribuição reconhecidamente, também não o seremos generosamente e muito menos sacrificialmente. Com isto foi um resumo, mas quero deixar agora o quarto ponto. É uma igreja comprometida com a visão missionária. Reparem, o que está a acontecer aqui é que a igreja de Antioquia é uma igreja que está comprometida com a evangelização, a integração e a generosidade. É uma igreja que está envolvida com isto. Eles acham que estes 3 marcos são fundamentais. Eles acham que é preciso evangelizar, neste caso, comunicar o amor de Deus às pessoas que estão à sua volta. Eles acham que é importante integrar bem as pessoas na comunidade onde estão. Eles acham que é importante, de facto, serem generosos. E isto é um compromisso que eles assumem. A visão missionária é mais o resultado disto do que propriamente mais uma qualidade da igreja. E é assim que eu vejo este texto. Eu vejo uma igreja missionária como resultado da sua ação evangelizadora, da sua generosidade e da sua capacidade de integração. Eu não vejo a visão missionária como um compromisso que a igreja assume. Isto é natural, faz parte do seu ADN, nem devia ser questionado. O que eu vejo é que sempre que uma igreja está consciente do seu lugar na história, o seu lugar no espaço que ocupa, e essa igreja está comprometida com o desejo de realmente levar a mensagem ao coração de outras pessoas que não conhecem Jesus ainda. Quando esta igreja realmente se torna um berço agradável para aqueles que chegam a nós. E esta igreja, por sua vez, é uma igreja generosa, então o resultado disto é uma visão missionária, não há outro jeito. Uma coisa é consequência da outra. E por isso eu quero expor o texto esta manhã com esta visão. Às vezes nós somos consequências das coisas, não é? Mas necessariamente a consequência não tem que ser a coisa principal nas nossas vidas. Muitas vezes as consequências das coisas atrapalham-nos. Às vezes nós organizamos a nossa vida de tal maneira desorganizada que às vezes sofremos consequências que não devíamos sofrer se nós tivéssemos a nossa vida mais bem organizada. Mas aqui o que é curioso é que esta visão missionária da igreja que se espalha e que leva o Evangelho, e curiosamente se repararem aqui, o primeiro sítio ou dos primeiros sítios onde o próprio Paulo vai com o Barnabé na sua viagem, a primeira viagem missionária, é Chipre. Eles lembraram-se, espera aí, Chipre, foi de lá que estes irmãos vieram para anunciar o Evangelho aqui em Antioquia. Eu não sei quantas vezes tu te lembras da tua história e tu és capaz de orientar o teu dia-a-dia de acordo com a tua história. É porque às vezes há pessoas que esquecem totalmente a sua história. Se eu me esquecer da minha história, então eu vou ser um grande ingrato. Vou passar pelas pessoas e não vou lhes dar importância nenhuma. Mas quando nós olhamos para a nossa história e percebemos que a nossa história está carregada do resultado de alguma coisa, do compromisso de alguém por nós, que a nossa história está marcada por pessoas a quem Deus utilizou para fazer com que a nossa vida fosse melhor, então eu vou ser uma pessoa grata. E o resultado dessa gratidão e desse reconhecimento, assumido como um compromisso na minha vida, é de facto alguma coisa que eu vou ao encontro. Portanto, a visão que eu tenho da vida, e sobretudo quando falamos de uma visão carregada deste amor de Deus por nós, eu quero que esse amor seja conhecido por outros. Eu não posso ficar inativo, não posso ficar quieto e parado. Ou então, eu sou um chopo. Desculpem a expressão. De facto, nós precisamos de estar na nossa vida dando significado à nossa história. E eu creio que é importante que aquilo que nós fazemos seja o resultado do compromisso que nós assumimos com Deus e, em consequência, com os outros. Curiosamente, quando olhamos para este texto, nós percebemos que o movimento missionário teve origem no Espírito Santo. Isto é curioso, não é? Porque uma das coisas que nós percebemos hoje, até mesmo quando olhamos para todo o movimento missionário que está à nossa volta, às vezes ficamos um bocado baralhados da maneira como as coisas se fazem. Mas aqui, o movimento era do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito que instruiu claramente, foi Ele que motivou,
Foi ele o grande motivador para que a primeira equipa missionária saísse de Antioquia e fosse por outros lugares. Sabem que o método de Deus é enviar. Nós vemos na história todo o processo missionário da Igreja, inclusive o processo de envio não é estranho até aqui. Nós, quando olhamos para o Velho Testamento, nós percebemos que Deus é um Deus missionário. E isso está desde o princípio. Ele enviou pessoas patriarcas, pessoas juízes, pessoas reis, pessoas profetas, pessoas apóstolos, pessoas discípulos. O Senhor Deus fartou-se de enviar gente ao longo da história. Até chegou a enviar anjos. E até fez com que animais falassem, vejam bem. De facto, o método de Deus é este, é enviar. Deus é um Deus ativo que está na história da humanidade, sempre contribuindo, sempre trazendo algo de novo. Ele envia. Então, evangelização e missões são duas atividades que caminham juntas. Quando estes dois ingredientes estão juntos, de facto, e juntamos todos eles de maneira harmoniosa, nós sabemos que o resultado é, de facto, impressionante na história dos outros. Antioquia, de facto, é uma destas histórias bonitas que nós temos, de igreja que, de facto, esteve presente até para influenciar aquilo que era a cidade onde estava. Uma das coisas que descobri foi que os cristãos lá em Antioquia, que chegaram a ser em maioria naquela cidade, chegaram até a influenciar a tecnologia. Sabem porquê? Foi em Antioquia que surgiu a primeira rua iluminada. Eu acho que isto devia ter alguma coisa a ver com o conceito que eles tinham de luz, não é? Luz de Cristo. Então, a primeira artéria iluminada em Roma, no Império Romano, foi em Antioquia. E eu acho que os crentes, até dessa forma, influenciaram a cidade onde estavam. Eles queriam que as pessoas tivessem não só a luz de Cristo, como também compreendessem inclusivamente aquilo que é o favor da luz nas nossas próprias vidas e o benefício que isso traz. Eu creio que, de facto, é esta visão que nós precisamos. É o resultado de um compromisso que nós assumimos. Quando a nossa visão não está carregada de compromisso, ela vai desaparecer rapidamente. Ou se calhar nem chega a existir. Todos nós sabemos a experiência do que é chegar ao final do ano, fazer uma avaliação daquilo que foi o nosso ano, e depois todos nós, não é? Alguns escrevem, outros pensam, outros até oram, fazem logo planos para o ano seguinte. Não é? Quantos de vocês não falharam nisto já? Eu próprio tenho falhado. Eu sou um homem de planos e sempre gosto de colocar as coisas no papel. Sabem? Uma estratégia que não esteja carregada de um compromisso, que está baseado numa gratidão, numa profunda gratidão, nunca chega a acontecer. E é por isso que às vezes nós vemos o tempo a passar, estamos sempre a falar em planos, mas quando os planos não estão carregados deste compromisso, nunca acontecem. E isso acontece na nossa vida, como pode acontecer na vida de uma comunidade cristã também. A visão missionária de uma igreja como a nossa não é o resultado do que outras igrejas estão a fazer, mesmo que queiramos ter o sucesso delas, mas sim o resultado do nosso próprio compromisso. Um dos grandes desafios que às vezes aparece, e a literatura chega à nossa mão, e nós ficamos a ler livros de igrejas que têm um sucesso impressionante, eu não vou mencionar nenhuma, não é? E às vezes a tendência é realmente nós carregarmos os modelos de um lado para o outro, como se aquilo fosse uma mala, não é? E tentamos aplicá-los ao contexto onde estamos. Mas sabe, tudo o que nós fazemos, se não estiver carregado de compromisso, não acontece simplesmente. Ou se acontecer, não vai ter os resultados que nós esperávamos. O que a igreja do Senhor Jesus devia de ser era uma igreja de gente comprometida. Comprometida de uma forma agradável, sim, de uma forma reconhecida, de uma forma generosa e de uma forma sacrificial. Tenho dito isso muitas vezes aqui e insisto nisto. Se nós fôssemos tão bons discípulos de Cristo como somos trabalhadores na empresa onde estamos, era incrível. Se você assumisse a responsabilidade
que assume na obra de Deus como assume no seu lugar de trabalho porque não quer perder um emprego, eu estou certo que a Igreja do Senhor estava muito mais alargada por esta região. Experimente fazer este exercício. Oh Deus, ajuda-me a ser tão cuidadoso, tão cauteloso, tão criterioso no serviço para Ti como sou no meu trabalho. É verdade, a única desvantagem é que não recebes salário, não é? Mas recebes coisas eternas, diz o Senhor. Como é que teve origem este movimento missionário que se iniciou em Antioquia? Exatamente por ação do Espírito Santo. Sabem que há um programa divino a cumprir na história. E, quer eu queira, quer não, vai acontecer. Deus vai cumprir o seu programa na história humana. A grande pergunta é se tu queres ser uma parte desse cumprimento ou não. Ele já te deu a graça de tu seres trazido para a sua família. Ele agora está à espera que tu assumas o lugar que realmente Ele te quer dar na história e no desenvolvimento do seu programa nesta terra. Sabem, há 4 etapas e é interessante nós observarmos. Jesus voltou ao Pai, nós chamamos isto de ascensão. O Espírito Santo veio num dia especial chamado o dia de Pentecostes. A Igreja sai a fazer discípulos através da missão até que Jesus volte. Uma coisa curiosa, não sei se tinham pensado, é que depois que Jesus subiu ao céu, até que Ele volte, Ele pediu que os seus discípulos fizessem o seu trabalho de missão neste mundo. Portanto, não vai acontecer mais nada na história da humanidade, não vai haver mais nenhum poder salvífico neste intervalo, a não ser o trabalho que a própria Igreja deve fazer. Portanto, não vale a pena nós olharmos para todo o lado, andarmos muito perdidos, porque não há razão para estarmos perdidos. A missão da Igreja é esta. Até que Ele subiu ao céu e até que Ele volte, a nossa responsabilidade é, de facto, cumprir a missão de levar o Evangelho pelo mundo. A coisa é muito simples. A grande questão é como é que nós estamos dispostos a realizar essa missão, a maneira como é que nós estamos comprometidos com ela. Portanto, não vai acontecer mais nada, esqueçam. A coisa é muito simples. Jesus voltou ao céu, Ele vai voltar. E neste intervalo, Ele pede que os seus discípulos sejam de facto pessoas obedientes. Olhem para o texto lá e vejam o que é que eles estavam a fazer. Diz o verso 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. De facto, esta igreja aqui em Jerusalém, se repararem no verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Sabe uma coisa interessante? Esta igreja estava organizada. É uma das coisas que me espanta. Eu acho que uma igreja que não está organizada, não podemos ficar à espera que ela vá pelo mundo. Às vezes nem vai bem ao lado onde está, bem perto do sítio onde está. Era uma igreja organizada. Tinha um presbitério reconhecido. Reparem as pessoas que estão aí mencionadas. Às vezes as pessoas têm a tendência de olhar para o pastor e o pastor parece que é aquele que faz com que tudo aconteça. Realmente o líder tem esta característica, deve fazer com que as coisas aconteçam. Mas não dá sozinho, não pode estar sozinho. É a igreja toda. Não sei o que é que está a acontecer hoje, está-me a falhar a voz. Mas não fiquem preocupados, estou bem. Isto não há aqui nenhum médico para dizer que isto é um sintoma qualquer de uma doença que vem a seguir. Não há. Fiquem tranquilos. O que é interessante é isto. Uma igreja organizada e uma igreja que de uma forma tem um presbitério reconhecido. Que interessante. As pessoas respeitam, sabem quem são. Respeitam as pessoas que estão na liderança. De facto, é uma igreja que, de alguma forma, reconhece as pessoas e com elas está no processo. É uma igreja que tem um presbitério reconhecido. Mas também, reparem, é uma igreja que desenvolve ministérios de adoração e serviço. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Peço desculpa, não é hábito de beber água enquanto...
Já sei o que é que aconteceu, descobri agora, mas não vos vou dizer. O Zé sabe, e o Léo também. Hã? Zé, és capaz de chegar lá? Não sei. O Zé está ali a trabalhar. Então, temos uma equipa ali na cozinha hoje a preparar as refeições para vocês levarem para casa e não terem trabalho, já viram? Isto é trabalho. Enquanto vocês estão aqui, alguém está a fazer um trabalho ali. Bom, era uma igreja que realmente desenvolvia ministérios de adoração e serviço. Reparem o que é que está a ser dito. Diz aí que eles cultuavam ao Senhor. E olha, e outra coisa, edificavam-se pessoalmente, eles jejuavam. Sabe uma coisa que quero dizer aqui? Uma igreja raramente alcançará este sentido de missão no mundo se de facto nós só cultuarmos e não nos edificarmos pessoalmente. Aqui a palavra jejum remete-nos a isso. A ideia de que o culto não acaba aqui, o culto vai para as nossas casas, o culto vai para o lugar de emprego. Você preocupa-se com o seu crescimento espiritual? Você está a fazer alguma coisa por isso? Ou está apenas na dependência que o pastor tenha um bom sermão todos os domingos para encher a alma? Mas olhem que a alma esvazia-se rapidamente. Às vezes basta acontecer alguma coisinha qualquer ali, quando saímos do lugar de culto, que a alma vai logo, parece um balão. Nós precisamos, para cumprir a missão da igreja, nós precisamos de fortalecer-nos individualmente. Eu não estou a dizer que você tem que jejuar, não quero dar instruções a esse respeito. Se o Espírito Santo lhe pedir que sim, faça isso, seja obediente. Mas o que eu estou a dizer é que nós precisamos de cuidar da nossa alma. E ela não pode ser cuidada só pelos outros. Os outros ajudam. Ninguém lhe dá banho, pois não. Não faz sentido. Você tem que cuidar da sua higiene pessoal. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que cuidar da nossa higiene espiritual. Os outros ajudam. Há quem nos faça chegar a casa a água, não é? Lá no supermercado encontramos o shampoo, o gel de banho, etc, etc. Mas a higiene somos nós que a temos que fazer. É interessante. A igreja lá em Antioquia funcionava por causa disto. Os crentes estavam juntos para cultuar e que alegria. E graças a Deus podemos voltar a estar juntos, não totalmente, não é ainda. Eu fico a imaginar se um dia for aberto e nós vamos juntar-nos todos aqui a uma e eu estou certo que se calhar nós vamos precisar de arranjar cadeiras não sei aonde. Prover a Deus que sim. Mas sabem uma coisa? De facto estamos juntos a cultuar ao Senhor, colocar todo o peso da nossa gratidão naquilo que cantamos, quando oramos, etc, etc. Mas, cada um de nós tem que cuidar da higiene espiritual de cada um. O jejum representava isso aqui. Os crentes, quando estavam isolados uns dos outros, eles cuidavam da sua alma. Cada um mantinha com o Senhor comunhão. E por isso, o lugar de encontro não era estranho. Não era só alguns, eram todos. Quem faz o culto não é quem está cá à frente, somos todos. Quem faz o culto e é responsável não é aqueles que tocam, aqueles que dirigem ou o pregador, não, somos todos. O culto cristão tem esta característica. Ainda devemos falar sobre isto, porque eu acho isto muito interessante. Nós vimos para o lugar da adoração consciente de que se nós não tivermos nesse espaço e a dar o que nós somos, o culto não acontece. Imaginem só, se quem vem à frente para fazer as diferentes partes do culto viesse com a mesma disposição de quando nós vimos para nos sentarmos. Era complicado, não era? Mas sabem uma coisa? O entusiasmo de quem está sentado é tão importante quanto o dos outros. Se eu vos visse a todos a dormir, sabem o que é que eu fazia? Fechava a Bíblia e ia-me embora. O vosso olhar, a vossa atenção, o vosso entusiasmo contagia quem está cá. Porquê? Porque o culto acontece assim. E Deus está de uma forma tão expoente em mim como está em ti. O Espírito Santo não seleciona formas de estar. Ele atua onde Ele quer. Mas é verdade que há corações que se têm que dispor para a ação do Espírito Santo. Portanto, é interessante. Bom, nós temos que avançar. Está interessante? Para mim está.
O movimento missionário teve, de facto, origem no Espírito Santo, como diz o texto. E sabem que o elemento novo aqui é o elemento do envio através da igreja, que está radicada lá em Antioquia. O Espírito Santo enviava pessoas, dava-lhes poder para o cumprimento da missão que era pedida a essa pessoa, mas agora é o próprio Espírito Santo que lidera esse processo novo de enviar. E agora notem aqui a característica. O próprio Espírito Santo até indicou quem devia ser enviado. Alguém disse que ser anti-missões é resistir ao Espírito Santo. Lembro-me da história de William Carey, que é aquela história que todos nós conhecemos, não é? Aquele missionário que era, como é que se diz? Sapateiro, não é? Era sapateiro. E ele sentiu que realmente Deus o estava a chamar e então resolveu ir à presença do Conselho Pastoral da sua igreja e manifestar esse desejo. Então, o presidente da comissão levantou assim a voz dele de uma forma áspera e disse: "Senta-te, meu rapaz! Se Deus quiser converter os pagãos, Ele fará isso sem a nossa ajuda." Pobre do jovem sapateiro William Carey. Se ele tivesse ficado assustado com a voz daquele irmão, ele nunca teria ido para a Índia, mas foi. E tornou-se, de facto, um instrumento de salvação. Curioso que entusiasmava muito quando estava nas conferências que tínhamos com outros diretores da APEC e por 2 vezes estive ao lado do diretor nacional da APEC na Índia. Impressionante. Saber o que Deus estava a fazer na Índia. Tudo isto começou por causa de um jovem que sabia fazer sapatos, mas ele tinha uma profunda gratidão no seu coração e por isso ele tinha uma visão missionária de gastar a sua vida num país como aquele, tão cheio de coisas estranhas para a cultura dele. Eu acho que é isto que estamos a falar. Quando existe um compromisso nas nossas vidas, de facto, nós vamos cumprir esse plano de Deus. O processo missionário, de facto, hoje, tem este elemento novo. É o elemento da corrente. É verdade que o primeiro e o quarto eventos, entre a ascensão e a vinda de Cristo, o regresso de Cristo, é, de facto, um elemento que nos está a pedir, é um momento que nos está a pedir que nós ouçamos aquilo que é a ação de Deus, através do seu Espírito, em nós, individualmente, para que nós possamos agir de uma forma coletiva. Cada igreja de Jesus, esteja onde estiver, tem a sua Jerusalém, tem a sua Judeia, tem a sua Samaria. A nossa Jerusalém é a cidade de Braga e os arredores. A nossa Judeia deve ser a Póvoa de Lanhoso, Famalicão e Vizela. Como é que Deus iniciou este processo missionário? Diz que o Espírito Santo comissionou e falou de uma forma clara: separai-me a Barnabé e a Saulo. Em que circunstâncias é que, de facto, o Espírito falou? Quando eles cultuavam, quando eles serviam e quando eles jejuavam, isto é, quando eles se edificavam conjuntamente, mas também individualmente. Eles dedicavam-se diariamente à atividade de servir a Cristo. Todos os dias na igreja havia crentes que oravam, havia crentes que serviam, havia crentes que jejuavam. Então, a fé dos crentes lá em Antioquia revelava-se de forma coletiva e de forma individual. E eu acho que é isto que muitas vezes falha. É que às vezes nós não estamos a acrescentar qualidade àquilo que é coletivo, se nós não acrescentarmos qualidade àquilo que é individual. Isto é, próprios munirmos daquilo que é o ingrediente da ação de Deus nas nossas próprias vidas. O Espírito Santo enviou. E a partir dessa altura, sabem, nunca mais parou o processo de envio. Com maior ou menor intensidade, o Espírito de Deus tem enviado pessoas para alcançar pessoas. A comissão que Jesus tinha dado tornou-se realidade por ação do Espírito Santo no coração dos homens
e das mulheres. O próprio Espírito instruiu. O campo a evangelizar não era definido na mente das igrejas, mas os missionários eram definidos. Reparem bem, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isto é muito interessante. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. As pessoas eram definidas, o lugar não. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para irem até Chipre. Não foi isso que o Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ele escolhe pessoas e depois as pessoas, deixando-se conduzir pela ação do Espírito Santo, encontram lugares. O Espírito Santo não disse claramente para onde é que os missionários deviam de ir. Porque a direção do Espírito Santo, quando estamos na sua dependência, vai acontecendo, conforme nós vamos caminhando. Não temos muito tempo para dar vários exemplos, mas Abraão é um desses casos. Abraão disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse, olha, vai até ao Egito. Não. Abraão, sai da tua casa, sai do sítio onde estás. Abraão tinha um coração obediente, por isso o Espírito Santo podia dizer-lhe, Abraão, sai da terra onde estás e vai para uma terra que eu te mostrar. Mas sabem uma coisa? Jonas, por exemplo, já não tinha um coração obediente. Por isso o Espírito Santo disse, vai até Ninive. E ele nem até Ninive foi. Acabou por ir, não é? Percebem qual é a diferença? De facto, nós precisamos de pessoas obedientes. Deus precisa de servos obedientes e não discípulos gestores de si mesmos. Há muita gente que gosta de se administrar a si próprio. O cristão não devia de ser assim. O cristão devia de ser gerido pelo Espírito Santo. É isso que é dito na palavra. Mas em tudo isso, o que é que nós precisamos ser? Obedientes. E sabem, quanto menos coração de obediência tu tiveres, mais especificidade Deus vai dar à tua vida. O que eu acho que é estranho, não é? Isto é, se tu não tiveres um coração obediente, precisas de muitos pormenores. Precisas de saber, inclusivamente, qual é a terra para onde o Senhor te pode enviar. E tu vais ao mapa e dizes assim, e depois vais ver as características daquela cultura e dizes assim, eu nesta encaixo-me. Seria perigoso se o Espírito Santo dissesse para onde é que o coração obediente tinha que ir. Mas tu tens um coração obediente, sabes, tu só sentes uma chamada e não precisas de pormenores para onde vais. Acho que para mim faz sentido isto. Não? Isto é, é a mesma coisa com a confiança. Se eu confiar numa pessoa, eu não preciso pedir muitos pormenores. E com Deus é a mesma coisa. Se eu tiver um coração obediente, eu só quero saber se o Senhor quer que eu saia. Para onde? Não importa. Porque Deus revela-se no processo. E as pessoas obedientes sentem-se bem quando de facto Deus está lá para ir mostrando e revelando. Aliás, se nós soubéssemos tudo, a nossa tendência era interferir nos planos de Deus. Ainda bem que Ele não revela tudo. Deus precisa de facto de pessoas assim, tu e eu. Só precisamos ser servos obedientes. Jesus disse, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Essa coisa, eu sou amigo de Jesus, Jesus. Se não estiveres disposto a obedecer, pode ser uma canção, mas não é vida. A obediência marca a vida das pessoas, sobretudo dos discípulos de Cristo. Ela era uma igreja que reunia condições para tornar-se uma igreja missionária, não é? E agora reparem, se o Espírito Santo chamasse 2 dos nossos melhores membros, existem melhores membros? Não, pois não. Mas se Deus chamasse 2 bons pregadores da nossa igreja, nós iríamos dizer o quê? Senhor, enganaste, eles fazem falta aqui.
Talvez iríamos, logo Barnabé e Saulo, podiam os crentes lá em Antioquia terem pensado, não é? Mas levas logo os melhores. Ainda por cima o Espírito Santo disse logo os nomes que é para não deixar dúvida, não é? São esses que eu quero que vão. E eu disse, Senhor, também esta gente está a fazer um bom trabalho aqui e agora tu queres que eles vão embora, não é? Deve ser engano, vamos ouvir a voz do Espírito outra vez, não é? Às vezes temos esta tendência, não é? Conhecem aquela história daquele jovenzinho que gostava de abrir a Bíblia para saber a vontade de Deus, não é? E um dia ele abre a Bíblia e diz assim, e Judas foi e enforcou-se. Ele disse, pode ser. Fechou a Bíblia outra vez e abriu outra vez. O que tens a fazer, não, vai e faz o mesmo. É essa assim, não é? Os pastores gostam muito desta história, não é? Vai e faz o mesmo. Não, está enganado. Voltou a abrir e o que tens a fazer, fala depressa. Não é? Portanto, é um perigo nós olharmos. Mas de facto a igreja de Antioquia, sabem o que aconteceu? A igreja que esvaziou os seus bolsos em favor dos pobres foi a mesma igreja que esvaziou o seu púlpito dos melhores pregadores. E sabem que mais tarde a igreja de Antioquia dá Silas para a obra missionária. Interessante, não é? Pois é. É voltar lá atrás. Se não houver gratidão, reconhecimento, não há compromisso. Se não houver compromisso, não há ação. Interessante, esta igreja que tinha estado pronta para socorrer aqueles que estavam em necessidade, é a mesma igreja que não teve problema em dar os seus melhores pregadores à obra missionária no mundo. Que coisa! Parece que às vezes nós estamos com os olhos fechados e não vemos nada. Mas está cá tudo. A palavra de Deus tem tudo. Na perspectiva de Deus, o tempo é curto, a necessidade é grande e a tarefa é urgente, diz John Stott. Eu concordo com ele, ainda hoje. Sabem, nós temos desafios. Há 3 grandes frentes missionárias que nós temos. Deus colocou no nosso coração não começar um trabalho novo, mas começar 3 trabalhos novos. Eu acho que potencial não falta. O que pode faltar é pessoas obedientes. Mas isso, temos que ser cada um de nós a responder. Há um tempo atrás, explicámos como é que podíamos participar. Orar, dar e ir. Como orar? Orar regularmente, especificamente. Como contribuir? Sopa missionária nas casas. Gente, já começaram? Eu já comecei. Se quiser saber mais sobre isso, não tem problema nenhum. Deixem-me só contar uma história rapidamente. Hoje estou a falar devagar, não estou? A precisar de água tenho que ir ao médico, não é? Há uns anos atrás viajei, quando era estudante no seminário, viajei 2 vezes para a França para representar a escola onde eu estudava num grupo chamado ESMA. O ESMA era um movimento de estudantes de escolas bíblicas que tinham uma função missionária de contribuir para o trabalho missionário. E sabem, esta ideia de fazer esta sopa missionária, eu já experimentei com a Madalena durante o tempo que nós estávamos na escola bíblica. Havia um almoço por semana, um dia por semana, que nós, pessoas cheias de força, depois de 5 horas ali com a cabeça nos estudos, tínhamos que comer só sopa. Então a escola verificava qual era o valor do que nós não consumíamos nessa refeição, juntava tudo e enviava para este trabalho missionário que estava a ser realizado. Portanto, a ideia não é nova. Não pensem que eu sou muito idiota. Não sou. Não. Mas eu acho que é interessante nós percebermos que há formas de nós contribuirmos que podem ou não ser sacrificiais, depende do estômago de cada um, não é? Mas que são formas de responder. Então,
sopas missionárias em vossas casas, refeições missionárias como aquela que estamos a fazer hoje. Se houver algum proveito com estas refeições de hoje, elas são para aplicar exatamente nestas novas frentes missionárias. E até mesmo ofertas específicas. Como é que pode participar, integrar a equipa e servir com dons e talentos? Deixem-me só terminar com esta ideia que já apareceu no início. Uma igreja são pessoas juntas para cumprir um propósito divino. Ponto final. A grande pergunta fica para cada um de nós responder: qual vai ser a tua parte? Senhor Deus, ajuda-nos, nós te pedimos. Ajuda-nos a encontrarmos significado, Senhor. Mais significado do que aquele que até agora temos alcançado. Porque as nossas vidas são preciosas para Ti, Senhor, ao ponto de teres dado o Teu Filho a morrer por nós. As nossas vidas continuam preciosas para Ti, desejando que cada um de nós encontre forma de servir o Teu reino enquanto estamos cá. Senhor, Tu és o Deus dos nossos empregos, o Deus da nossa casa, és o Deus do que temos. Ajuda-nos a termos consciência, Senhor, que nós precisamos de ter um compromisso, pelo menos tão imitativo quanto o compromisso que Jesus teve quando veio para dar a sua vida por nós. Que nós possamos também estar prontos a dar a nossa vida pelo Teu reino. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.